vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, o canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que têm assistido aos nossos vídeos, aos nossos materiais. Atualmente, nós estamos vendo aqui o nosso vídeo da segunda lição, já está com mais de 2.200 visualizações, e nós sentimos muito felizes porque nós sabemos que o nosso vídeo foge um pouco do padrão do vídeo do YouTube, ou seja, um vídeo de 45, 50 e poucos minutos, e agora o terceiro que nós lançamos com 59 minutos. Então nós sabemos que realmente é porque o pessoal está gostando do conteúdo para ficar lá preso uma hora assistindo ao material. Que bom, nós sentimos bastante úteis. Estamos surpresos, não esperávamos tanta repercussão. E nós somos muito felizes, torna-se até meio inviável agradecer a tantos comentários que nós recebemos aqui, tantas pessoas nos apoiando, falando que realmente está curtindo os assuntos, as discussões, e até dando sugestões e pedindo alguns vídeos que nós estamos prometendo aí que nós vamos preparar, temos que preparar, não será só promessa. Mas fica então o nosso carinho, nosso agradecimento a todos vocês que estão comentando, curtindo os nossos vídeos. E com certeza isso serve como um incentivo para que a gente se prepare cada vez mais, para que a gente continue dedicando o nosso tempo também, preparando todo esse material, porque nós vemos que há pessoas que estão gostando das discussões apresentadas. Muito obrigado então. Bom, nós chegamos então na quarta lição, a justificação pela fé. Mas antes da justificação pela fé, nós vamos ter a leitura de dois versos bíblicos, de Provérbios 22:6 e de Mateus 7, do 13 ao 14, com a participação especial de duas crianças. Vejam só. Ensine a criança no caminho que ela deve seguir, e mesmo quando ficar velha, não se desviará dele. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como vocês podem ter visto, esses textos trazem uma noção que muitos pregadores até utilizam e que na verdade é a visão judaica desses textos, que é que o caminho que você ensina a criança, que essa porta estreita, muitas vezes é a lei, é seguir a lei, é uma coisa assim que é quase que um autoflagelo, de tão estreito, de tão ruim talvez. Mas é interessante que quando a gente vai lá em João 14, no 14 verso 6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse caminho, na verdade, que muitos julgavam, os judeus provavelmente que usavam bastante esse termo, que o judaísmo era o caminho, e quando veio então o cristianismo, inicialmente até eles chamavam o novo caminho para chegar ao céu. Lá em Antioquia da Síria, então, é que foi cunhado o termo cristãos. Até esse tempo, então o cristianismo era chamado de o novo caminho. E aí em João nós conseguimos então identificar que esse caminho, na verdade, quem que é? Jesus. É Jesus. É Jesus. E claro que é estreito, porque largo é o caminho, larga é a porta. Nós vamos entender por que é estreito? Exatamente. Então nós vamos trazer aqui para vocês algumas discussões. Em especial, as entrelinhas que nós vamos trazer aqui para vocês é trabalhar um pouco de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 7, trabalhando um pouco sobre a questão da justificação, a obra da lei, e também sobre a base da nossa justificação. E junto com isso, nós vamos trazer um pouco mais daquele assunto da Conferência Geral de 1888, e aí nós vamos trabalhar um pouco das discussões que estavam havendo lá, como nós trabalhamos um pouco naquele vídeo, mas que é relevante agora, principalmente quando se trata sobre as obras da lei. E antes de entrarmos no assunto de domingo, sobre a questão pela fé, nós vamos, na verdade, tratar dessa ilustração que está aí na sua lição. A ilustração traz Lutero, fixando as suas 95 teses na porta lá da Catedral de Wittenberg, depende da pronúncia aí. Em alemão, se se pronuncia com som de V. Você é brasileira, mas Wittenberg. E aí nós vamos ver um pouco sobre essa questão do a que Lutero estava se opondo naquele momento, Ricardo. A gente vai usar o quadro, que foi um recurso visual que o pessoal gostou muito, Então eu vou passar lá para o quadro e vou fazer uma explicação do que é que Lutero estava se contrapondo aqui, Como que é o dogma católico para o qual Lutero estava se contrapondo. Eu vou lá no quadro fazer essa explanação. Vamos lá.
Então vamos lá, isso aqui é um quadro, um conteúdo esquematizado, né? Para a gente entender qual era o problema, o que Lutero estava se contrapondo, e ele lendo notadamente Romanos e Gálatas, que ele chegou à visão de que aquilo que estava sendo ensinado dentro do catolicismo romano era contrário à Bíblia. O que estava sendo pregado? Se pregava o seguinte, que no sacramento do batismo, quando se batizava as crianças, nesse momento a graça ou a justiça de Deus era infundida naquela criança. Ela era como se fosse derramada a justiça de Deus, fosse derramada a graça de Deus naquela criança, e a criança estava salva. Ela foi justificada. O batismo era o sacramento, era a causa ou o mecanismo pela qual a graça era infundida. Quando a graça era infundida, se chegava a um estado de graça, ou seja, um perdão. Nesse estado de graça, o ser humano era perdoado. Isso na criança batizada ali no 8º dia de nascimento ou próximo disso. Acontecia que essa criança crescia. Essa criança crescia, e você já ouviu falar dos chamados pecados capitais, né? 7 pecados capitais ou 7 pecados de morte. Ela podia cometer um desses pecados, pecado de morte. Quando ela cometia esse pecado, acontecia o quê? Acontecia a perda da graça. Se perdia a graça. Mas, entretanto, segundo esse dogma católico, a graça poderia ser recuperada. Ela seria recuperada como? Pelo sacramento da confissão. O indivíduo adulto que cometeu esse pecado capital, perdeu a graça, ele iria até a igreja, ao padre, e iria se confessar. O padre iria absolvê-lo. Qual que era o grande problema aqui? Dentro do catolicismo, essas absolvições, essas indulgências, eles muitas das vezes estavam cobrando por elas. O que acontecia? Esse perdão, essa justificação, eles colocaram um preço, dinheiro. Tinha gente pagando até por pecado presente, passado e futuro. Havia absolvição e muitas vezes os sacramentos da penitência. Vocês conhecem bem aquele rezar não sei quantas Ave Marias, quantos Pai Nosso, isso é uma forma de penitência. Mas eles estavam transformando aquilo em algo monetário. Essa penitência aqui era muito mais no sentido de você pagar pelo perdão do seu pecado. Isso Lutero se opunha veementemente a isso. Com esse sacramento da penitência, a pessoa não adquiriria o mesmo mérito de Cristo, mas ele adquiria um mérito chamado mérito congruente, que nós podemos, para facilitar a compreensão, é um mérito suficiente. Suficiente para o quê? Suficiente para recuperar aquela graça perdida, a perda da graça. Se recuperava essa perda da graça, com esse mérito congruente, através da penitência, e havia o retorno da graça. A graça retornava com essa cooperação entre Deus e entre o homem, que Deus tinha aquele mérito pleno, né, aquele mérito cognato, e o homem precisava de um mérito congruente. Com esses dois se retornava a graça e o homem continuava se santificando. Esse é o esquema para o qual Lutero ele se opôs com as suas teses. Vamos voltar lá para a nossa formação. Bom, como vocês viram, né, era isso então que Lutero estava se opondo. É esse processo que, na verdade, justifica ou substitui o que Jesus vinha fazer, na verdade. Né? Que era Jesus que veio, o Cordeiro do mundo, esse Cordeiro do mundo. Naquele processo ali, o intermediário entre o homem era a igreja, e não Cristo. E não Cristo. Substituído. Exatamente. Bom, então agora nós vamos entrar, né, no assunto de domingo, a questão da justificação, que é um pouquinho a continuação, né, daquele sistema. Ou seja, então, a lição nos traz, né, sobre a questão que Paulo fala que ele é um judeu, ele não é um gentil pecador. E o que ele quis dizer com essa frase? Aquele sistema que a gente colocou no quadro, entendemos nós completamente errado, completamente equivocado. Ao longo da lição, agora nós vamos construir o sistema da justificação pela fé, que entendemos nós, bíblico. Né? E aqui na justificação, como eu não tenho compromisso com o futuro, né, então eu vou trabalhar com Romanos. Por que eu digo isso? Porque a próxima lição vai ser só sobre Romanos. Mas eu vou trazer as informações de Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, para a gente entender melhor esse ponto aqui da justificação. Nossa abordagem aqui é mais temática, né? Isso. O apóstolo, vocês não leiam em casa de maneira alguma Romanos 1 e Romanos 2
sem ler uma passagemzinha de Romanos 3, porque senão vocês não vão entender nada. Vocês vão acabar acreditando que a justificação pelas obras é o ideal. Se lê isoladamente Romanos 1 e Romanos 2. Daí a gente lê aqui, em Romanos 3, no versículo 9. Desta forma, nós judeus estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstrei que as pessoas, judeus e gentios, indiferentemente são controladas pelo pecado. Aonde que o apóstolo Paulo demonstrou isso? Naquilo que está escrito em Romanos 1 e Romanos 2. No capítulo 1, ele fala como os gentios são controlados pelo pecado. E a gente vai lá, alguns pontos principais lá em Romanos 1. Tem a questão da apresentação dele, coisa e tal, isso não é importante. Mas nós vamos lá em Romanos 17. Porque, mediante as boas novas, mediante o Evangelho, revela-se como Deus torna as pessoas justas à sua vista. O que é isso? Isso é a doutrina da justificação. E do começo ao fim, isso se dá mediante a fé. A gente tem aqui, Ellen White aqui atrás, o que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele, por si mesmo, não pode fazer. E o apóstolo Paulo vai começar a descrever isso. O que os gentios não podem fazer. E vai falar sobre essa ótica gentílica. E aqui ele traz um conceito. Um conceito que está em Abacuque 2,4. Mas a pessoa que é justa viverá sua vida por meio da fé. Aqui começa a doutrina da justificação pela fé. Ele, no verso 18, ele fala da ira de Deus. E a ira de Deus se revela no céu, contra toda a perversidade e impiedade das pessoas que, motivadas por suas injustiças, mantêm a supressão à verdade. O que ele está falando aqui? Seguindo, verso 20. Desde a criação do universo, suas qualidades invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina são claramente vistas, pois elas podem ser entendidas mediante as coisas que ele criou. Então, o que o gentio tinha para chegar a Deus? Tinha a natureza. Ele tinha a lei cravada na natureza. Portanto, eles não têm desculpas. Eles quem? Os gentios. Apesar de saberem quem é Deus, e não glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram. Ao contrário, tornaram-se fúteis em seus pensamentos, e o seu coração obtuso. Seu coração obtuso anuviou-se, alegando serem sábios, tornaram-se tolos. Na verdade, trocaram a glória do Deus imortal por meras imagens, semelhantes a seres humanos, mortais, pássaros e animais ou répteis. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o gentio não é desculpado. Eles olharam para a criação, que seria a Bíblia na natureza, que revelaria Cristo, que seria a forma com a qual os gentios teriam revelado a Cristo. E o apóstolo Paulo ainda fala aqui que os gentios eles poderiam ter a Torá no seu coração, sua mente, seu coração, através da natureza. Mas eles optaram em olhar para a natureza e adorar a natureza, adorar a criação e não o Criador. Mas ele não para por aí. Então ele fala, o que ele está falando aqui? Gentios, vocês não têm desculpa. Mesmo que vocês não tenham a lei, vocês não têm desculpa. Aí ele segue. Agora ele começa a falar dos judeus. Agora ele fala dos judeus. Vamos lá. Agora aqui no capítulo 2 ele não fala, ele introduz um novo conceito, que é o juízo de Deus. Lá atrás ele falava da ira de Deus. Aqui ele fala do juízo de Deus. Sabemos que o juízo de Deus é aplicado imparcialmente sobre os que praticam tais coisas. Você imagina um simples humano que julga os outros por cometerem essas coisas, apesar de ele mesmo realizá-lo? Ele escapará do juízo de Deus? Ele escapará do juízo de Deus? E aqui ele segue falando. Aos que procuram glória, honra, imortalidade, mediante perseverança nas boas obras, ele retribuirá com a vida eterna. Mas as que são egoístas, as que desobedecem ao verdadeiro mal, ele retribuirá com a ira e com desprazer. Então veja bem, a ira de Deus é o quê? Se você, com as suas obras, se isso é suficiente para você se salvar, então tudo bem, você vai ser salvo. Só que no decorrer do capítulo, lá atrás ele falou como era difícil para o gentio, com as suas obras, serem salvos, apesar de ser possível. Agora aqui ele vai fazer essa descrição para os judeus. E ele começa a falar. Veja bem, aqui. No verso 20. De pessoas espiritualmente ignorantes e o mestre de crianças, porque tem na Torá a expressão do conhecimento da verdade. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo,
pregando não roube e rouba, dizendo não adultere e adultera, você que detesta ídolos comete atos de idolatria, você que se orgulha tanto da Torá, desonra a Deus, desobedece a Torá, como está escrito na Taná, que é o Velho Testamento. Toda vez que eu falo Torá aqui, quem fala sobre Bíblia vai estar escrito lei. Por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os goim. Goim são os gentios. Porque a circuncisão tem valor se você fizer o que a Torá diz. A circuncisão só tem valor se você fizer o que a Torá diz. Entretanto, se você for um transgressor da Torá, sua circuncisão tornar-se-á incircuncisão. Portanto, se o homem circunciso guarda as exigências justas da Torá, não será uma incircuncisão considerada circuncisão? O que ele está dizendo aqui? Ele está mostrando como que é impossível também para o judeu se justificar pelas obras. E mostrando como é impossível também para o gentil se justificar pelas obras. Lendo o capítulo 3 é que nós temos essa compreensão. Aquela passagem que eu já li de novo só para rememorar. Não demonstrei que todas as pessoas, todas, judeus e gentios, está no capítulo 1 e capítulo 2, indiferentes, são controladas pelo pecado. E aqui ele começa agora com uma argumentação do Velho Testamento. Ele cita Salmos 14 e Salmos 53. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém busca Deus, ninguém. Todos se desviaram e tornaram-se simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade, nenhuma sequer. Aí ele começa agora a falar de Salmo 5 e Salmo 140. Suas gargantas são túmulos abertos, usam a língua para enganar. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Aí aqui o Salmo 10 agora, que ele fala. Essa última parte que eu li. E finalmente, seus pés são rápidos para derramar sangue, e seus caminhos estão em ruínas e desgraças, e não conhecem o caminho da paz. Isaías 59. E por fim, não há temor a Deus diante dos seus olhos. Salmos 36, 2. E aqui ele segue e traz mais uns conceitos que nós vamos falar mais para frente. 1, 2 e 3, ele está mostrando como que pelas obras é impossível, tanto para judeus quanto para gentios, serem justificados. Eles colocam, ou seja, Paulo coloca todos no mesmo nível. No mesmo nível, né? Na mesma igualdade. Então agora, né, nós vamos entrar um pouco sobre as obras da lei, mas antes das obras da lei, que é o tema de segunda-feira, a gente gostaria de saber sobre a lei, mas principalmente sobre aquela discussão que ocorreu na Conferência Geral de 1888, onde havia essa discussão sobre a natureza da lei que era citada em Gálatas. E nós temos já dois personagens que foram citados também, que entraram em conflitos, e na verdade a gente vê que era justamente o que Lutero estava se opondo sobre essas questões da justificação pelas suas próprias obras, né? Beleza, enquanto a gente vai trabalhando essa questão, Ricardo vai estar aqui do lado preparando o quadro para a continuidade da aula, né? A continuidade do tema que ele vai trabalhar depois. Lúcio, conforme eu tinha dito antes, o conflito de 1888 ele não começou em 1888. Ele é um conflito que já estava se arrastando dentro dos membros da Conferência Geral há mais tempo. Ele se iniciou com o debate em torno da questão dos 10 chifres da profecia de Daniel. Egos foram insuflados, palavras ferinas foram proferidas, e agora, encaminhando-se para a Conferência Geral de 1888, nós tínhamos uma situação de tensão em torno da interpretação do livro de Gálatas. Eu já tinha feito propaganda nos episódios anteriores, né? Qual é a lei de Gálatas? A que lei Gálatas se refere quando fala o aio? A que lei Gálatas se refere quando diz que não é por obras da lei que o homem é justificado? E nós tínhamos aqui... Pode falar. Então, mas esse aio não seria então a lei cerimonial que foi extinta? Então, tinha uma interpretação que era essa. Eu cresci com essa interpretação. Sim, por isso que eu estou até é interessante porque eu nasci em 1990, então ano 2005, 2006, quando eu comecei a pregar, eu me lembro de fazer um sermão pregando que existe uma diferença entre lei moral e lei cerimonial. Isso. E o aio aqui, que se referia à lei que nos apontava para Cristo, eram as ordenanças mosaicas, era o código de sacrifício e apenas o antigo, ali, que isso sim estaria retido ao Antigo Testamento, e que no Novo Testamento a lei moral ela manteria-se, é claro, mas ela não era esse aio de que fala o livro de Gálatas, e era por obras da lei que eu era justificado, né? O aio não vamos antecipar muito, porque mais pra frente a gente vai ter uma lição que vai falar sobre esse papel do aio ainda.
Mas vamos ver as interpretações caminhando para 888. Nós tínhamos dois grupos principais então. Um grupo dos membros mais antigos da Conferência Geral, principalmente o presidente Butler e Uriah Smith. E por outro lado nós tínhamos pastores jovens, que já resgatando uma interpretação do Wagner Pai, lá dos anos 1860, sobre o livro de Gálatas, tinha uma perspectiva que era contrária à visão dominante na igreja. Então vamos ver quais eram essas perspectivas. Primeiro, Jones e Wagner. Para Jones e Wagner, a lei em Gálatas se refere, em especial, à lei moral, ao decálogo, aos 10 mandamentos. Então, Jones e Wagner diziam que a lei que não tem obras hábeis para me justificar são os 10 mandamentos. Ou seja, eles estavam falando que se eu cumprir os 10 mandamentos, eu estou perdido, do mesmo modo. Na mesma. Não adianta eu obedecer a lei, porque eu vou obedecer a lei e vou me perder. E mais, eles falavam, ninguém é hábil o bastante para obedecer a lei. Ninguém consegue cumprir plenamente a lei, senão Cristo. Então é a justiça imputada de Cristo que me perdoa dos meus pecados. Essa era uma interpretação que não era totalmente nova na igreja. A gente viu que nos anos 1860 ela já existia. Muitos dos fundadores da igreja adventista, das denominações das quais eles vinham, já pregavam, sim, uma justificação plenamente pela fé, mas essa não era a visão dominante na igreja. A visão dominante na igreja era a visão de Butler e Smith, que era uma visão que resgatava a importância da lei. Como a lei, o respeito ao decálogo, em especial ao mandamento do sábado, era um elemento distintivo dos adventistas, eles focavam no sábado. Então eles falavam, a lei em Gálatas é apenas a lei cerimonial, é o código mosaico que envolve o sacrifício de cordeiro. É isso. A lei que está retratada em Gálatas como não sendo hábil para a minha salvação é apenas a lei das ordenanças mosaicas, não tendo nada a ver com o decálogo. Essa era a interpretação de Butler e de Smith. E agora eu gostaria de contrapor a essas duas interpretações a interpretação de Ellen White. Essa citação que eu vou fazer, ela está naquele artigo que eu citei em matérias anteriores, em vídeos anteriores, eu citei um artigo do Leandro Quadros na revista Querigma. Então, nesse artigo tem a seguinte citação de um manuscrito de Ellen White, que diz assim, é um manuscrito escrito em 1900, tá? Então já bem depois da Conferência de 88, 2 anos. 2 anos não, 12 anos. Perguntam-me acerca da lei em Gálatas. Que lei é o aio que nos deve levar a Cristo? Respondo, tanto o código cerimonial como o moral dos 10 mandamentos. E aí depois, ainda no manuscrito de número 87 de 1900, o mesmo manuscrito, diz assim, nessa passagem, o Espírito Santo, pelo apóstolo, refere-se especialmente à lei moral. A lei nos revela o pecado, levando-nos a sentir nossa necessidade de Cristo e a fugirmos para Ele em busca de perdão e paz, mediante o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe aqui que já a posição de Ellen White naquele momento era uma posição que vinculava a lei em Gálatas ao decálogo, aos 10 mandamentos. Ela afirma, né? Ela afirma que categoricamente, principalmente os 10 mandamentos. É claro que eu acho que também não é uma discussão muito frutífera, apesar que depois nós vamos ver que isso pode entrar para o legalismo, né? Ou seja, a pessoa querer defender de que você é salvo pela lei, é salvo pela lei. Mas é importante, né, entender de que a lei cerimonial, que era uma figura, um modelo, né, do que Cristo viria fazer, serve realmente, teve o seu propósito no seu momento, e depois tem a lei moral, que é, como alguns usam a analogia, que é um espelho, que mostra a nossa sujeira, o nosso problema. E a gente vai ver também daí a distinção entre entender uma lei moral enquanto norma de conduta e entender uma lei moral enquanto um elemento de salvação. Porque daí são interpretações diferentes. Mas isso, lá quando a gente chegar na lição de terça-feira, a gente vai ver as diferentes perspectivas para a justificação. Né? Como que eles entendiam a questão da justificação. E após agora essa afirmação, essa citação de Ellen White, né, nós continuamos ainda na segunda-feira sobre obras, então, da lei. E o autor nos traz que, na verdade, foi, né, com o achado do manuscrito dos manuscritos do Mar Morto, nós tivemos, então, até uma citação que o manuscrito traz
sobre as importantes obras da lei. Aí o Ricardo volta para falar sobre essa questão dos manuscritos do Mar Morto, ou seja, e aí, essas importantes obras da lei, qual é a relação dela com a nossa justificação? Então vamos lá, o autor ele cita aqui o manuscrito do Mar Morto, por que ele cita aqui? Porque obras da lei, ela só estava, né, só o apóstolo Paulo utilizava essa expressão. Então aqui, ó, embora a expressão obras não ocorra no Antigo Testamento e não seja encontrada no Novo, exceto nos escritos de Paulo, daí ele cita aqui em 1947, uma descoberta dos manuscritos do Mar Morto, uma coleção de textos copiados dos grupos judeus. Ele cita que o título era Mixat Mas HaTorah, que quer dizer importantes obras da lei. E o que ocorre aqui? Né, que muitas pessoas que defendem a doutrina da justificação pelas obras, eles pegam justamente isso aqui, né, esse achado dos manuscritos do Mar Morto, para dar o sentido pelo qual Paulo estava se referindo quando ele falava em obras da lei. E eles falam o seguinte, que essas obras da lei seriam mais ou menos assim. Teria a lei dada por Yahweh, né, perfeita no sentido de suficiente para nos levar à salvação, né, dentro daquela visão de justificação pelas obras, e existiria as obras da lei, que seria uma forma imperfeita, uma forma incorreta, porque encontrar nesse manuscrito aqui formas, por exemplo, formas com a qual você vai guardar o sábado. Então a lei seria lembra-te do sábado para santificar, e daí várias formas com as quais você guardar o sábado. Por exemplo, vamos dar um exemplo que não necessariamente esteja no manuscrito, mas um exemplo só para entender o que seria dentro dessa lógica que essas pessoas defendem. Então, vamos supor, não andar mais do que 50 metros no dia de sábado. Seria uma forma de guardar o mandamento que fala, lembra-te do sábado para santificar. E assim, várias outras obras da lei, isso dentro dessa ótica aqui, que essas pessoas defendem. É muito perigoso. Nós não trabalhamos com justificação pelas obras. Mas eu não vejo nenhuma relevância com relação a esse manuscrito do Mar Morto aqui, do Mar Morto, que possa desabonar a justificação pela fé. Por quê? Inclusive na minha Bíblia lá tá, quando fala em obras, tá, uma Bíblia hebraica que eu tenho ali, fala obediência legalista à Torá. Então eles colocam a coisa como se Paulo estivesse dizendo, quando falava aqui nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pela obediência legalista, mas somos salvos pela obediência perfeita, correta, né? E não é isso que ele está querendo dizer. Mas eu não vejo nenhum problema em trabalhar isso sob a ótica do legalismo. Ocorre que, mesmo a questão da obra aqui, ser obra da lei, mesmo o cumprimento perfeito, e acredito eu que é isso que o apóstolo Paulo está falando, ele está querendo dizer o seguinte, mesmo se você guarda o sábado como Deus disse, mesmo que você guarde o sábado como Deus, você não vai ser salvo, porque ela não tem poder para isso. Isso está no livro de Romanos. Ela não se presta para isso. Quando nós chegarmos lá, em outras, vai ser mais para frente. Sim, a base da nossa justificação. Isso, quando falamos a base da justificação, nós vamos mostrar essas passagens que dão a entender isso. Eu só vou trazer a questão do aio aqui, né? Porque o aio é o quê? Era um guia. Então a lei serve de quê? A lei é um guia para Cristo. Você olha para a lei e você olha... Não, é impossível para mim cumprir a lei. Porque o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 1 e Romanos 2. Não é possível para o gentil cumprir a lei. Mas ele olha para a lei e estou perdido. Ele olha para Cristo, estou salvo. A lei ela é para nos conduzir ao Messias. Então, esse é o sentido de aio. Nós vamos trabalhar com outra alegoria mais para frente que vai explicar melhor isso, porque por enquanto ela tá parcial, a explicação está parcial. Bom, então agora a gente pode avançar para terça-feira, a base da nossa justificação. E aí, você leu, né, Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, mas Paulo continua trazendo alguma base, né, alguma fundamentação para a nossa justificação que está em Romanos 4 e Romanos 5. Isso. E o finalzinho do 3 também, que eu vou dar uma pincelada. Aqui em Romanos, no finalzinho a gente começa ali, vamos começar ali no 24. Mediante graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de ser considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime de nossa escravidão ao pecado, realizado pelo Messias, Yeshua, por Jesus. Deus aqui ofereceu ou proporcionou Yeshua como
propiciação. Aqui a palavra hebraica, o verbo propiciação, seria kapahá. Agora, essa kapahá é uma referência ao kaforete, que em grego é hilasterium. O que é isso? É a tampa da arca. A tampa da arca do concerto, que ficava lá dentro do Santo dos Santos. No Yom Kippur, uma vez por ano, quando era feita a expiação do pecado, quando era o Yom Kippur, que era um símbolo do juízo final, vamos dizer assim. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá e aspergia sangue também lá dentro, em cima dessa arca, nos 4 cantos, e esse sangue se espalhava por sobre esse caforete. E era mais ou menos como se, assim, a lei de Deus estava lá dentro, a autoridade de Deus estava lá dentro, o alimento de Deus estava lá dentro, e aquilo era uma forma de proteger a humanidade, é um símbolo dessa proteção, para a lei. Por quê? A lei ela serve para salvar? Não. A lei ela serve para nos condenar. A lei, nós vamos ver, e é isso que nós vamos ver agora aqui no capítulo 4. Né? No capítulo 4. Porque ele começa dizendo aqui, então, ele faz algumas ilustrações em Romanos 4 e do Velho Testamento, né, que seriam a base para a justificação pela fé lá no Velho Testamento. E daí agora eu vou ter que ir lá utilizar o recurso o recurso do quadro para trabalhar um pouco dessa base aqui que o Paulo usou e ir acrescentando alguns detalhezinhos. Então, vamos lá. Então vamos lá. Na última exposição a gente passou a visão católica, né, da visão católica. Agora nós vamos passar a visão protestante. Veja bem, nós começamos aqui. Aqui o nascimento, o batismo é apenas um símbolo, é apenas um sinal exterior do batismo pelo Espírito Santo. Ao longo da vida nós vamos tentar nos santificar, nós já estamos justificados. A justificação para o protestante, diferente do católico, que é uma infusão, um derramamento da graça, na verdade a graça ela é imputada, ela é um ato legal, que acontece no kairos, no tempo soberano, ou seja, é fora do tempo e é fora do espaço. É um ato jurídico, de perdão. Ok. Aí o batismo é um sinal de que você aceita Cristo como sendo seu Salvador. O fruto do Espírito Santo, ele está nessa linha do tempo, na santificação, ela seria mais ou menos assim. Você olha para a lei não vai te salvar. Você não vê possibilidade de salvação. Você aceita Cristo, que teve a sua graça revelada, nós vamos falar disso mais para frente, e aceita a influência do Espírito Santo, e começa a produzir os frutos do Espírito Santo. Ou você não passa por esse processo de santificação, comete o pecado contra o Espírito Santo. Diferente daquele pecado capital, o pecado contra o Espírito Santo é o quê? É você não permitir que o Espírito Santo atue na sua vida. Chegará um ponto que você não volta mais, você não permitirá mais que ele continue atuando. Essa santificação vai do nascimento até a morte. Aí, ressurreição para aqueles que têm a fé em Jesus, e aí vem a outra fase, que é a glorificação. A glorificação vai para a eternidade. A base dessa visão protestante, ela está nessa linha aqui de baixo. O pecado entra no mundo por Adão, e nós temos essa tendência que nós carregamos em função do ato dele, e ele sai na pessoa de Cristo. Cristo, que teve a sua graça revelada. Então nós temos uma graça imputada, que ela vem da eternidade, no Kairos, no tempo soberano, e aqui nós temos a graça revelada. Um ponto interessante, que é o que eu me incomoda muito, aquela visão de Armínio e Calvino, não gosto, porque eles saem daquela visão da graça sob o ponto de vista hebraico, né? que é o Shezet, ou o Ksed. E essa expressão hebraica ela pode ser tanto por implicação. A implicação seria o quê? A implicação seria, no sentido de implicação, seria o sentido de perdão. E por oposição, que é no sentido de reprovação. Então, veja bem, os justos, eles têm a graça, mas os injustos também. A vida eterna para aquela pessoa injusta seria um castigo. E no final dos tempos, até o próprio Satanás, os seus joelhos se dobrará para a graça do Messias, e ele reconhecerá que os seus juízos são certos. E por um ato de misericórdia, eles não terão a vida eterna para desfrutar
eles não terão a vida eterna para desfrutar de um castigo eterno, vamos dizer assim. Eles cessarem a vida deles será um ato de misericórdia, será um ato também de graça. Essa é a nossa posição. Vamos voltar para o nosso quadro. Bom, ainda continuando então o assunto de terça-feira sobre a base de nossa justificação, ainda vamos trazer mais um pouco do contexto histórico, porque Uriah Smith tinha uma divergência, que você já colocou, né? Ele fazia parte de um grupo que divergia com ele. Ele acreditava na justificação pela fé, Uriah Smith? É complicado, né, Lúcio? Porque parece do jeito que eu estou pintando o Uriah Smith que ele era um legalista, que ele era apenas pegado à lei, que ele estava criticando os dois jovenzinhos bonzinhos, que era o Wagner e o Jones, e que o Uriah Smith não prestava, então. Gente, não é assim. O Jones e o Wagner, depois, eles entraram por um caminho perigosíssimo religioso. A gente vai falar depois dos erros teológicos profundos em que eles entraram. Nas próximas lições. Sim, mais pra frente a gente vai falar disso. Ellen White, ela apoiava eles até determinado momento, até determinados assuntos. E nesses assuntos ela pontuava exatamente que ela concordava com eles nisso, nisso e nisso, mas não concordava com o todo. E enquanto que no restante, depois, eles inclusive saem da igreja, mas o Uriah Smith permanece. Então a gente percebe que esse velho teimoso, turrão, ele tinha muita firmeza nas suas convicções, mas ele tinha uma sinceridade ali, que fez com que ele permanecesse na igreja depois, enquanto o Wagner e Jones... Humildade, né? Humildade. Você reconhecer o seu erro, reconhecer que você... Eu não sei se era humildade, porque o Uriah Smith, ele vai, até velhinho, ele vai se calar. Mas a gente não sabe exatamente até que ponto ele... Dentro dele, né? Compete a Deus... Dá pra julgar o coração. Compete a Deus julgar. Uma coisa eu sei, o velho era teimoso, era firme nas ponderações dele, mas ele permaneceu firme na igreja. Então, ele permaneceu. Permaneceu na igreja. Uma questão louvável. E o que Uriah Smith acreditava? Ele acreditava na justificação pela fé? Sim. Mas ele acreditava na justificação pela fé em um determinado contexto. A partir de uma interpretação específica da tradução King James, que diz que Cristo é algo para nos perdoar todos os pecados passados, Smith acreditava que o perdão de Cristo era estendido a nós sobre os nossos pecados passados, mas não sobre os pecados presentes e futuros depois. Então, Cristo perdoa os pecados que eu cometi no tempo de ignorância. Uma vez que eu me converti, uma vez que eu aceitei Jesus, agora eu devo viver uma obediência estrita à lei para alcançar a salvação. De volta a algumas citações aqui do 1888 do George Knight. Ele vai dizer, por exemplo, o seguinte, Smith estava correto quando observou que ninguém poderia entrar no céu a menos que sua justiça excedesse a dos escribas e fariseus. E o próprio Jesus disse isso, né? Que eles não seriam salvos, que ninguém entraria no reino dos céus se a vossa justiça não excedesse em muito a dos escribas e fariseus. Mas qual que era o problema? O Smith olhou para isso e falou: aceito o desafio. Para ser salvo, a minha justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus, no sentido de uma obediência estrita à lei. Então, se os escribas e fariseus obedeciam à lei, o problema deles, para o Smith, é que eles não obedeciam à lei o bastante. Que era preciso obedecer à lei mais do que os escribas e fariseus, porque daí eu estaria salvo. Quando o sentido que Cristo quer atribuir, ou que nós atribuímos a essa frase, é justamente o contrário. A única forma de nós termos uma justiça superior à dos escribas e fariseus é se nós não confiarmos na nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo imputada a nós. Então a gente vai ver agora as diferentes leituras sobre o processo de justificação. O principal veículo, então, que Uriah Smith ele vai utilizar para divulgar suas ideias vai ser a revista Review and Herald. E essas citações que eu leio são na maioria de artigos que ele escreveu nessa revista. Por sua vez, Jones e Wagner, eles vão utilizar a revista Sinais dos Tempos. Então, o que nós temos aqui são duas revistas adventistas disputando opiniões diferentes dentro do adventismo. E opiniões que vão quase dividir a igreja, pelo menos dividem a liderança da igreja, em 1888, na Conferência Geral. E olha o que Uriah Smith vai dizer em 1889, já um ano depois da Conferência Geral, portanto. Olha só.
Perfeita obediência à lei desenvolverá perfeita justiça. E essa é a única maneira de alguém obter justiça. Não devemos deitar-nos na almofada do nada a fazer como uma massa inerte nas mãos do Redentor. Nossa justiça é resultado de estarmos em harmonia com a lei de Deus. E nossa justiça, nesse caso, não pode ser comparada a trapos de imundícia. Existe uma justiça que deve ser obtida pela prática e ensino dos mandamentos. Ele estava aqui num debate com um texto que tinha sido publicado nas Sinais dos Tempos, que dizia que eu tentar me justificar pelas obras depois de haver sido perdoado por Cristo era como eu vestir um manto limpo da justiça de Cristo E por cima desse manto limpo da justiça de Cristo os meus trapos de imundície. Então o Smith ele se revolta contra isso e fala que não, que a justiça dele era muito mais do que trapos de imundície. Então ele acreditava na justificação pela fé para os pecados passados, mas que depois de justificado pela fé eu deveria viver uma vida irrepreensível, me justificando por meio da lei. Essa era a perspectiva dominante na igreja, era a perspectiva do presidente da Conferência Geral, do Butler, presidente da Associação Geral, e do Uriah Smith. Agora, o Jones e o Waggoner, eles vão ter uma perspectiva contrária. Lembra que eles entendem que a lei que é incapaz de me salvar pelas obras da lei ou pela obediência à lei são o decálogo, os 10 mandamentos. E aí, Jones e o Waggoner, eles vão dizer então que a única forma de alcançar a salvação é por meio do sacrifício de Cristo, da justiça imputada de Cristo. Nesse sentido, qual a função da lei? A função da lei aqui é me apontar os erros, apontar os meus pecados e me despertar a necessidade de um Salvador. A acusação que Smith fazia contra essa perspectiva era a de que ela levaria as pessoas a rejeitarem a lei, a deixarem de cumprir a lei. Sim, e viver uma vida livre, né? Livre sem lei, né? da lei, escrava do pecado. E a gente percebe que não era isso que Jones e Waggoner defendiam. Eles defendiam ainda a perpetuidade da lei de Deus. Eles defendiam que os 10 mandamentos continuavam valendo. Mas o que eles diziam era, os 10 mandamentos não são hábeis para me salvar. Não são instrumentos de salvação. Só são caminho para me levar a Cristo. O aio. Eles não são instrumento efetivo da minha justificação. Eu não sou justo pela obediência aos mandamentos, minha. Mas pela obediência aos mandamentos de Cristo. Cristo obedeceu os mandamentos em meu lugar, para que eu pudesse ter o meu pecado perdoado. E a gente vai perceber agora como Ellen White vai desenvolver uma perspectiva muito parecida com essa. Ellen White, ela publicou um livro chamado Caminho a Cristo. Esse livro eu conheci ele quando eu tinha mais ou menos uns 14, 16 anos. E para mim foi o momento que eu tive um encontro com o Evangelho. Eu me maravilhei com a ideia da graça. Esse livro foi publicado em 1892. Portanto, ele está inserido dentro dessa polêmica da justificação pela fé e da lei em Gálatas. E Ellen White diz assim, lá na página 15 dessa versão, no capítulo intitulado A Ponte sobre o Abismo, ela diz assim: serão vãos os sonhos de progresso do homem, como serão destituídos de sentido todos os esforços para enobrecer a humanidade. Será negligenciar a única fonte de esperança. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Não existe verdadeira excelência de caráter fora dele. O único caminho para Deus é através de Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente entende, seguindo mais para frente aqui, o coração de Deus ama os seus filhos com amor mais forte do que a morte. E aí ele fala que Deus deu o Filho, ela fala que Deus deu o Filho dele, Jesus Cristo, para a nossa salvação, que o céu todo se envolve na nossa salvação e continua. Contemplamos o precioso sacrifício de Cristo que foi feito por nós. Esforcemo-nos para apreciar o valor do empenho e da energia que o céu está dispensando para buscar os perdidos e levá-los de volta à casa do Pai. Então a gente percebe aqui como a salvação é um processo que começa com Deus, que Cristo nos perdoa, que Cristo é hábil para nos perdoar, que é pelos méritos de Cristo que nós somos salvos. E Ellen White fala isso depois de toda essa polêmica. E para resolver aquele problema, eu obedeço a lei, eu não obedeço a lei é válida, a lei não é válida, ela segue, logo depois desse capítulo Ponte para o Abismo, tem o capítulo 3, Mudança de Rumo, que diz assim, como pode alguém ser considerado justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? Somente por meio de Cristo podemos ter harmonia com Deus e com a santidade. Mas como chegar a Cristo? Muitos fazem a mesma pergunta que outros fizeram no dia do Pentecostes.
Quando convencidos do pecado, exclamaram: "Que fazemos?" A primeira palavra da resposta dada por Pedro foi: "Arrependei-vos." Em outra ocasião, logo depois, disse ele: "Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados." E ela diz: o arrependimento inclui a tristeza pelo pecado, o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecemos quão perigoso ele é. E enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Então a gente percebe aqui como Ellen White, Jones e Waggoner, eles invertem a relação com a lei. A lei deixa de ser um instrumento de salvação, como era para Smith. Não é a lei que me salva. O que me salva é a graça de Cristo. Isso não me isenta de obedecer à lei, porque os 10 mandamentos duram eternamente. Mas eu obedeço à lei porque eu fui salvo em Cristo. E essa lei, que antes me condenava no meu pecado, agora ela serve como um instrumento de libertação. Na medida em que, ao obedecer à lei e ao ter o caráter de Cristo manifesto em mim, eu me vejo liberto do pecado. Até porque a lei representa o caráter de Deus. Exatamente. Então, se você reconhece, como a Ellen White coloca, se você reconhece o esforço que o céu faz para a salvação do homem, se você dá valor, valoriza isso, você quer ter um caráter semelhante a Deus e não, né, ficar praticando os velhos pecados ou reedificando o velho homem. Eu vou pedir licença para o pessoal de casa. Vocês não vão me ver na despedida agora, porque nós estamos gravando sábado à tarde. Hoje é dia, na realidade, hoje é dia 8 de julho. Contamos um segredo agora, hoje é dia 8 de julho. E eu vou precisar trabalhar hoje à noite na minha escola. Eu sou professor, vai ter um evento na escola, eu vou ter que trabalhar agora à noite. Então eu me despeço de vocês. Vocês vão continuar com o Lúcio e com o Ricardo, que está terminando de desenhar o quadro lá. Tchau, tchau e até a próxima semana. Até daqui a pouco, então. Tchau. Obrigado, Alexandre. Bom, então agora eu vou chamar o Ricardo. Chega aí, Ricardo, para nós adentrarmos agora no tema de quarta-feira. A obediência da fé. Porque como o Alexandre falou e como o Ricardo também explicou lá no quadro, né, há esse ponto de desequilíbrio. Né? Alguns que têm a lei como aio de salvação e alguns que falam, não, a lei não serve para nada. Só serviu para mostrar Cristo e agora Cristo salva pela graça. São os dois extremos. E como que Paulo nos ajuda? Isso é bom a gente ter em mente as duas alegorias. A primeira alegoria do raio, associada com aquilo que a gente viu já em Romanos 1, 2, 3. Isso. O aio, o que o aio faz? O aio nos aponta para Jesus. Eu olho para a lei, que é o aio, e falo, não, tem que cumprir tudo aquilo ali para eu ser salvo? Não tem como eu ser salvo. Tropeço diariamente em alguns deles já. Aí a lei nos mostra qual é a nossa única chance de salvação. É o caminho. Quem é o caminho para a salvação? O caminho é a lei. Aí nós colocamos as duas crianças lá, geralmente a gente pensa assim, o caminho estreito. O caminho estreito é porque eu tenho... Seguir os mandamentos. É porque é difícil cumprir a obra, é difícil cumprir a lei e plenamente. Por isso que o caminho é estreito. Não é isso. O caminho é estreito porque eu tenho que... eu olho para a lei e eu morro. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui, e é justamente isso que nós vamos entender aqui em Romanos 6 e em Romanos 7. Em Romanos 6 ele explica, dá a explicação de uma forma mais doutrinária, mais doutrinária, mais teórica, né? Ele começa falando, portanto, devemos dizer, vou continuar pecando para que haja mais graça? Quem falava isso? Rasputin falava isso. Falava assim, bom, já que onde há pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu tenho que pecar bastante para que a graça de Cristo seja grande. Tudo bem, mas Paulo... É um raciocínio matemático isso, né? É matemático, mas é louco. E daí o próprio Paulo responde, olha só, veja bem, vamos continuar pecando para que haja mais graça? De jeito nenhum. Como podemos nós que morremos para o pecado continuar vivendo nele? No capítulo 6 ele vai falar de santificação. Nós já fomos justificados, agora nós nos santificamos. E vamos continuar. Por meio da imersão em sua morte, morte de quem? Morte do Messias, fomos sepultados com ele, para que de modo semelhante à glória do Pai, pelo qual o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, também possamos viver uma nova vida. Então tem uma velha vida e tem uma nova vida. Agora vamos lá, 6, versículo 6. Sabemos que nosso velho eu foi morto na cruz ou na estaca, né, da execução. Com ele, nosso velho eu, a nossa natureza, ela foi morta. Desde que, daí no verso 8, desde que morremos com o Messias, confiamos que também viveremos com ele. Viveremos nele.
E aqui ele traz alguns conceitos importantes, que é um primeiro conceito, que é o instrumento de impiedade. Veja bem, nós somos justificados. Agora eu vou continuar, como o apóstolo Paulo diz aqui, um instrumento de impiedade? Não, eu vou ser um instrumento de justiça. Ou seja, na santificação, uma vez justificado por Cristo, nós vamos trabalhar, depois ao final nós vamos fazer um resuminho para ficar mais claro para todo mundo como funciona isso. Eu vou continuar sendo um instrumento de impiedade? Não. Eu devo buscar santificação para que o Espírito Santo me utilize como um instrumento de justiça, para levar a justiça. Pela graça de Deus, vocês que eram escravos do pecado, obedeceram de coração ao padrão de ensino, o ensino que lhe foi transmitido, e depois de serem tido liberados pelo pecado, tornaram-se escravos da justiça. Vemos aqui dois conceitos? Você é escravo do pecado e depois você se torna o quê? Um escravo da justiça. Entretanto, você se torna escravo da justiça, ou melhor, um servo da justiça, por vontade própria. Na minha tem um instrumento da justiça. Mas, no entanto, você se torna um servo da justiça ou um instrumento da justiça por vontade própria. Por escolha, por vontade própria. Que conduz ao processo de tornar santo, separar para Deus. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 6 de Romanos não está falando de justificação. Ele está falando de santificação. Ou seja, no processo depois que você foi justificado, depois que seus pecados passados já foram... Ele fala, né? Você foi morto em Cristo. Porque veja bem, a justificação como o Alexandre falou, não é apenas os pecados passados que a justificação perdoa. Não, é passado, presente e futuro. A justificação, ela acontece em que momento? A justificação ela acontece na eternidade. A justificação acontece no Kairos, acontece no tempo de Deus. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então ela acontece na eternidade, no Olam. Agora tudo isso que o apóstolo Paulo vai ficar mais claro no capítulo 7. Vai ficar mais claro para a gente entender agora com a alegoria do casamento. O que o apóstolo Paulo fala da alegoria do casamento, que não é uma novela da Globo. Nós vamos ver como que ela não é uma novela da Globo. Existia uma esposa, e essa esposa era casada com um homem muito rigoroso, muito rígido. E esse homem exigia demais dela. E ela se apaixona por outro homem. E esse outro homem, ele não é tão rigoroso. Só que, para ela se casar com esse outro homem, o que ela precisa fazer? Ela precisa ser liberta. Ou o marido morre, ou ela morre. O marido morre, ela morre. Se fosse na Globo, o que acontecia? O marido ia morrer. Mas como a novela não é da Globo, né? É uma alegoria bíblica, quem morre é ela. Então, essa morte aqui é o esvaziamento do eu. O que é esse esvaziamento do eu? O meu mérito não me salva. Essa é uma das noções. O meu mérito, ele não me salva. O que salva é Cristo. Tudo bem. Então, eu morro. E ao morrer, eu sou liberto. Na alegoria, liberto daquele marido. E me caso com um outro. Só que esse outro ele é o quê? Esse outro é tão rigoroso quanto aquele primeiro. Só que ele perdoa, ele reprova. Lembra que eu falei que graça, né? Que é o Ceder, se escreve C-R-E, daí dois S e daí um E e um D no final. É a transliteração, obviamente, né? Porque não tem essas letras no hebraico. Tá, mas ela tem três sentidos. O primeiro é da beleza, que é o quê? É o apaixonar-se por esse marido. O segundo é o da reprovação. O quê? Ele reprova também, igual ao primeiro. Entretanto, ele ajuda. Ele tenta. Ele faz por você aquilo que você não pode fazer. E ele ensina você a fazer aquilo que você pode fazer. Essa é a diferença desse segundo marido. Esse segundo marido aqui é Cristo. O primeiro marido é a lei. A lei, ela é o aio. A lei, ela faz o quê? Ela aponta. Ela aponta. Ela mostra ela mostra o Messias, aquele que pode salvar. Interessante, aí o verso 6 ele fala aqui, né, de Romanos 7. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Esse ponto é importante. Repete para a gente. Servimos em? De modo que servimos em novidade de espírito. Novidade de espírito. O que é essa novidade de espírito? Nós falamos lá no quadro que existe a escravidão da lei do pecado e a escravidão da lei do espírito, que é a primeira fase do crente. Nessa escravidão da lei do pecado, o que significa? A nossa natureza nos leva a pecar. Nessa escravidão da lei do espírito, eu tenho o quê? Medo. Eu tenho medo, medo de não ser salvo. Eu olho para a lei e eu
eu não vejo como me salvar. Aí o aio, que é a lei, me manda para Messias, certo? O aio me manda para Messias. Agora, que nessa alegoria do casamento aqui é o casamento com o marido menos exigente. Agora eu vou para aquele marido. Aquele marido faz o quê? Mas no sentido de o que Cristo faz? Ele me manda de volta, de certa forma, para aquela lei. Não propriamente com o marido, mas agora eu vou cumprir a lei em novidade de espírito. O que é essa novidade de espírito? Antes eu cumpri a lei para ser salvo. Agora eu cumpro a lei por amor ao marido. Agora é diferente. Então você guarda os mandamentos de Deus? Sim, você continua guardando os mandamentos de Deus, mas você guarda os mandamentos de Deus por amor. Novidade de espírito. Essa é a novidade de espírito. Antes era por medo. Por medo. Porque a lei condena. Agora não. Agora é porque esse marido, ele é bom, né? Ele faz de tudo por mim e eu amo esse marido, por isso que eu vou obedecer essa lei. Aproveitando as alegorias, né, até que Paulo faz, eu vejo que o cristão às vezes parece um espírito de cachorrinho, né, que ele busca recompensas. Talvez o estudo profundo da palavra de Deus e a comunhão com Deus faça entender, né, essa questão que a gente já falou, do esforço que o céu faz para a salvação, do amor pelo marido. Então as boas obras para você não é algo que você vai buscando recompensas. Porque eu ainda vejo até dentro da igreja, com alguns amigos, que querem porque querem fazer algo para ser salvo. Infelizmente. E agora a gente entra aí no assunto de quinta-feira, porque assim, a fé então promove o pecado? Então, ou seja, o fato de você crer te libera de qualquer obrigação? Então, a gente começa lá agora, aqui finalmente a gente chega no capítulo 8. Portanto, não há mais nenhuma condenação esperada por aqueles que estão em união com o Messias? Por quê? Porque a lei do Espírito que produz a vida em união com o Messias, me libertou da lei do pecado e da morte. Pois aquilo que a lei não poderá fazer por si mesma, ou seja, a lei, o que a lei não pode fazer por si mesma? Salvar. Por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar. Por que a velha natureza não coopera? Porque por medo não há como cooperar. Ela vai cooperar como? Por amor. Deus o fez ao enviar o próprio Filho como um ser humano com uma natureza semelhante à nossa. Ele fez com o objetivo de lidar com o pecado. Ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida em nós. A gente pode voltar aqui para a gente entender um pouquinho a função da lei. E a função da lei, a gente já falou aqui do Atos 3, a lei ela tem a seguinte função. Atos 3:19. Vamos lá. Além do mais, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem sob a estrutura da Torá, para que toda boca se cale. Então a lei é o quê? A lei é um cala-boca. Cala-boca por quê? Cala-boca que você não merece a salvação. Você é pecador. Você é pecador. As suas obras, elas não vão te salvar. Olha só. Para que toda a boca se cale e todo mundo seja considerado merecedor do juízo adverso de Deus. Então a lei é para o quê? Olha, para que toda a boca se cale e que o mundo seja considerado merecedor do juízo adverso de Deus. A lei é para nos mostrar que nós não merecemos a salvação. É isso que o apóstolo Paulo fala. Porque à sua vista, nenhuma pessoa viva será justa, com base na guarda da lei. Pois o verdadeiro trabalho da lei é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são. É isso que o apóstolo Paulo disse. Eu fiz a elucubração, se recitar a passagem, aqui é a passagem. Bom, pessoal, é isso que nós tínhamos para apresentar para vocês nessa lição. Espero que tenha servido aí de apoio na reflexão de vocês, pedindo para vocês passarem então essa lição para a classe de vocês ou para a sua reflexão pessoal. Lembrando que se você está curtindo aí o nosso canal, curta fisicamente, né? Dê um joinha aí nele, se inscreva também para que você receba os avisos de que novos vídeos estão disponíveis e não esqueça de compartilhar, né? Nós somos muito gratos porque muitos estão fazendo isso que nós estamos pedindo, estão compartilhando, estão curtindo, estão se inscrevendo no canal e esse material está ganhando assim cada vez mais uma maior proporção. Fica um abraço para vocês e nos vemos então na quinta lição. Um abraço.